Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe nosso dia. Que seja um dia repleto de paz, repleto de bênçãos, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele, para Ele que são todas as coisas, e é por isso que eu estou aqui para trazer este devocional, esta palavra revelada ao seu coração, esse maná, esse pão fresquinho do céu que nos sustenta, que nos fortalece, que nos vivifica. Em nome de Jesus, que nós venhamos abrir os nossos corações para receber esta palavra, para receber, para que o nosso coração ele seja como um solo fértil, para que nós venhamos guardar coisas boas, para que assim nós possamos exalar coisas boas. Ora, a boca fala que o coração está cheio, então que o nosso coração esteja cheio de paz, repleto de coisas boas. Amém? Devocional 1 Reis, capítulo 22. O último capítulo, né? Deixa eu confirmar aqui, é o último capítulo de 1 Reis. Um capítulo assim um pouco longo, mas um capítulo muito gostoso, onde a gente vai ver novamente a ousadia de um profeta, de um homem de Deus. A gente vai novamente aprender com esta palavra que a verdade ela deve ser dita, que um representante do reino de Deus não pode compactuar com mentiras. Olha que coisa linda esse contexto, vamos lá estudar a palavra do Senhor. Então vocês lembram, né, que no capítulo anterior, 21, o rei ali, Acabe, ele se arrependeu, né? Ele se prostrou diante de Deus, ele se cobriu ali de toda, né, de pano de saco. Ele aqui diz, né, que ele se humilhou, vamos dizer assim, né? Ele se humilhou diante de Deus. E ali, depois disso, diz o texto aqui, capítulo 22 de 1 Reis, que 3 anos se passaram. Então, daquilo que aconteceu com Nabote, do profeta ter visitado Acabe, dele ter se arrependido, passaram-se então 3 anos. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Então, olha para você ver, né? Então, estava tendo ali um período de paz, né? Aparentemente, aqui estava tudo em paz. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis, vós, que Ramote Gileade é nossa? E nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria. Então perguntou a Josafá: irás tu comigo à peleja, a Ramote Gileade? Respondeu Josafá, o rei de Israel: serei como tu és, o meu povo, como teu povo, os meus cavalos, como os teus cavalos. Disse mais Josafá, o rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Olha que bom conselho, né? É um conselho para você nesse dia de hoje. Tá com dúvida aí sobre alguma questão? Tem algo que tá te tirando sono, que tá te incomodando? Eu tenho esse conselho para você neste dia. Consulta primeiro ao Senhor, a palavra do Senhor. Então, versículo 6. Então, o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: irei a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultá-los? Ele consultou, gente, 400 homens havia ali, né? Que eram aqueles profetas. Só que aqueles 400 homens, eles tinham ali uma só palavra. Eles concordavam entre si.
E ali ele fala, né? Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Então olha a diferença, ele queria ouvir um profeta do Senhor. E aí respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Olha para você ver, né? O rei de Judá estava falando aqui, olha, tem um profeta do Senhor aqui, mas pode ser que ele não traga boas notícias. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. Então quer dizer, né? Ele falou assim: olha, vamos ouvi-lo, né, rei? Não vai tirando suas conclusões que vai ser algo ruim. Vamos primeiro ouvi-lo. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse-me: traze-me depressa Micaías. Guarda esse nome aí, Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os ciros até de todos consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis, olha só esse mensageiro, gente. Esse mensageiro, ele já tá ali puxando, como que diz aí um linguajar popular, puxando sardinha para aqueles profetas. Então ele já vai falando para Micaías, ó: eis que as palavras dos profetas a uma voz profetizam como a palavra de um deles, e falo que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: olha para você ver a ousadia, Micaías, né? Micaías, iremos a Ramote Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? Ele respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Presta atenção nesse contexto, ele fala o que ele queria ouvir. Até esse momento aqui, Micaías não permitiu que Deus, né, usasse ele ali, porque ele sabia que eles não queriam ali ouvir a voz de Deus até esse momento. Só que olha o que acontece. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então aqui o rei está falando: ei, Micaías, fala a verdade. Eu quero a verdade. Porque até aqui Micaías fez o que todo mundo tinha feito. Ele falou: você quer ouvir isso? Toma aí. E ele esperou um posicionamento do rei. E o rei falou: olha, eu quero a verdade, né? Então disse ele, olha só, gente, que lindo o agir de Deus quando uma pessoa ela é ousada para se posicionar. Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia a Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse:
eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com que? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai, faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas. E o Senhor falou o que é mal contra ti. Então, Zedequias, filho de Kenaana, chegou de uma bofetada em Micaías e disse, por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai a Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías, se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais, ouve isto, vós todos os povos. Eita Deus, olha que ousadia de Micaías. Ele falou, tudo bem, vocês podem me prender, podem me jogar no cárcere, tudo bem. Se você voltar em paz, então o Senhor não falou por meio de mim. Sabe, queridos, falar a verdade muitas das vezes é difícil, dependendo do momento e da situação. E dependendo para quem. Às vezes a gente não só fala, mas precisa sustentar essa verdade. E talvez em alguns momentos seja difícil isso. Porque às vezes vai envolver pessoas que a gente ama. Mas eu quero te dizer, Deus, Ele é contigo. Ainda que essa situação toda, a qual você precisa se posicionar, ou precisou se posicionar, pareça que vai dar tudo errado, que você vai ter uma desavença eterna com aquela pessoa, que nada mais vai ser consertado, eu quero te dizer, Deus é contigo. Permaneça ali na tua palavra, seja firme com a verdade, não negocie os seus princípios, que é Deus quem vai te honrar. Amém? Olha o que acontece nesse contexto. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu porém traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros, Josafá disseram, certamente este é o rei de Israel. E a ele se dirigiram para o atacar. Porém, Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então o homem esteçou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel, por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro, vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé, no carro, defronte dos círios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia, cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando levaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra do Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se nestas águas. Quanto aos mais atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e a casa de marfim que construiu, e a todas as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Assim descansou Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Então olha para você ver, né?
a palavra ali que o profeta tinha dito lá atrás se cumpriu. Não, mesmo ele se disfarçando, Deus é Deus, né? Aquilo que Deus já havia usado ali Micaías para falar, aconteceu. Deus, ele já tinha dado uma palavra, cabia a eles rever aquela ação e aceitar a palavra do Senhor, se humilhar. Ora, ele já havia se humilhado outras vezes diante de Deus, por que não essa vez? Poderia receber essa palavra e se humilhar diante de Deus, falar: Deus, por favor, né? Me dá um escape, me ajuda, mas não. Decidiu ir, decidiu agir do seu próprio entendimento e pagou com a vida. E aí, morreu, né? Aconteceu, a profecia se cumpriu em relação ao sangue, que os cães iriam lamber, toda aquela situação. E aí vem aqui, olha, o reinado e a morte de Josafá. E, né, em contrapartida, o que acontece com Josafá? E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai. Não se desviou deles e fez o que era reto perante o Senhor. Todavia os altos não se tiraram neles. O povo ainda sacrificava e queimava incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Quanto aos mais atos de Josafá e ao poder que mostrou e como guerreou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Também exterminou da terra os restantes dos prostitutos cultuais, que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Então não havia rei em Edom, porém reinava um governador. Fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro. Louvado seja Deus. Eu vou andar um pouquinho com vocês aqui, amém? Porque tá muito quente ali. Eu vou colocar o celular aqui na sombra para que a nossa mensagem não seja interrompida aí, amém? E aí diz aqui, olha só, o finalzinho, que ele fez esses navios, porém não foram, porque os navios se quebraram em Izon-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos embarcados com os teus. Porém Josafá não quis. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Jeorão, teu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acasias, de Israel. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Ele serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Olha para você ver que contexto, né? A gente vê aqui que verdadeiramente Micaías, mesmo ele sofrendo aquela pressão, olha, logo quando o mensageiro foi buscar ele, já falou: olha, os homens estão profetizando assim. E ali, como que quem diz, né? Olha, Deus, o Senhor quer que eu fale de mim, né? Olha, rei, você quer que eu fale de mim? Que eu não transmita a mensagem de Deus? É isso. Agora você quer a palavra de Deus? É essa. E logo quando ele começa a falar, né? É interessante que Acabe já fala assim: não falei? Que ele só profetizava o que era mal? Não falei? E ali no final, né? Ele recebe aquela palavra e eu acredito assim, gente, que ainda que doa, ainda que essa verdade doa, né? Receba essa palavra e peça ao Senhor para que Ele te dê uma direção para você agir e conduzir a situação daí para frente.
Essa palavra que chegou até você, que não foi agradável aos teus ouvidos, não precisa ser um decreto para te paralisar. Não precisa ser um decreto de morte, pode ser um decreto de vida, de continuidade, de vida nova, de novas estratégias, de um recomeço. Saiba filtrar, querido, as coisas que você recebe. Saiba se posicionar. Busque na palavra. No início deste capítulo, nós vemos ali Josafá falar para ele, para Acabe, para o rei, falar: ó, vamos buscar a palavra. Eu quero te dizer que às vezes a palavra de Deus, ela não tá clara para você, não é porque você não entende, é porque você não quer entender. A maioria das vezes não é porque a gente não entende, é porque a gente não quer entender. Então eu te digo, do fundo do meu coração, entenda que Deus ele tá te corrigindo, que Deus ele tá te conduzindo por esse caminho, talvez o caminho mais difícil, talvez o caminho mais doloroso, porque Ele te ama, Ele quer te tratar, Ele quer te curar, Ele quer fazer de você um vaso de honra para poder edificar outras vidas, para poder ser ali um testemunho vivo de que Deus é bom e que Ele pode fazer infinitamente mais. Amém? Eu quero orar por você. Querido Deus e amado Pai, eu glorifico e exalto o Teu nome, Senhor, pela vida do meu esposo Rodolfo. Hoje não esteve aqui comigo gravando este devocional, mas ele tem te buscado, ele é um homem de Deus. Eu vejo o Senhor através da vida do meu esposo. Eu louvo a Ti pela vida dele, Senhor. Continua, Deus, abençoando a saúde dele, que essa arritmia, que esses problemas de saúde possam cair por terra, em nome de Jesus, Senhor, para que ele possa, estar aqui comigo, gravando este devocional. Cuida dele, Senhor, guarda ele. Da mesma forma, Deus, eu oro por este meu irmão, por esta minha irmã, que recebeu essa palavra em seu coração, que tem te buscado, Deus. Abençoa essa pessoa, realiza a sua obra de poder e de milagres na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã. Ó Pai, eu oro para que esta pessoa venha ser fortalecida, renovada. Cura, Senhor, este ente querido. Abre esta porta de emprego, Pai. Realiza uma obra extraordinária na vida dos teus filhos, Senhor. Que todo aquele que te busca com sinceridade possa te encontrar. Pai, visita, Senhor, o órfão, a viúva, o menos favorecido. Visita, Deus, os presídios, os hospitais, o neonatal, os bebezinhos ali, Senhor, que já nascem lutando pela vida. São tantas situações, Deus. Visita os orfanatos, os asilos. Ó Deus, aonde houver um coração contrito e sedento de Ti, que o Senhor envie alguém, Senhor. Usa os Teus instrumentos, Pai. Usa os Teus filhos como canal de bênção, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que em nome de Jesus o Senhor possa te usar como um canal de bênção na sua cidade, no seu serviço, na sua casa. Que em nome de Jesus você receba esse algo que você tem tanto buscado diante de Deus. Que em nome de Jesus você esteja madura para receber esta vitória. Amém? Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!